Fala galera, meu nome é Rogério, bem-vindo ao canal Discutindo Tudo. E agora eu vou falar um pouquinho, é a parte 2 sobre documentação imobiliária, tá? Sobre cartórios. É o segundo vídeo da série. Vamos lá. O que você precisa saber? Quando você vai comprar um imóvel, é importante que você tenha certeza de que a pessoa que está te vendendo o imóvel é de fato o dono, é de fato o proprietário, tá bom? E já já eu vou te explicar por quê. Então, como que eu faço para saber isso? Quando você achar o imóvel que você quer comprar, você exija do dono uma certidão daquele imóvel. A certidão nada mais é como se fosse uma certidão de nascimento daquele imóvel. Lá vão ter todas as características do imóvel, metragem, com quem que ele confronta, quantos metros tem, se tem construção, qual a metragem da construção, se é apartamento, que andar que dá, tá? Qual unidade do apartamento qual é o condomínio, se é lote, vai ter lote, quadra, loteamento, tá? Então isso daí tudo vai constar nessa matrícula, é uma matrícula que chama isso daí. Então tudo vai constar nessa matrícula, número de inscrição municipal, ou número de inscrição se for área rural do INCRA. Então todas essas informações vão estar na matrícula. E o último proprietário, quem é o atual proprietário. Então é a partir daí que você vai começar a tomar alguns cuidados na hora de comprar o imóvel. Primeira coisa, ver de quem que é o imóvel e se essa pessoa que está te vendendo é de fato a proprietária. Tá bom? As certidões, ela tem em média uma validade de 30 dias. Então se te apresentarem uma certidão com 2, 3, 4, 5 anos de data de emissão, peça uma atualizada. Ela custa R$ 55, você pega no cartório de registro de imóveis. Se você mora numa cidade grande, numa cidade um pouco maior, essa certidão sai na hora. É uma folha amarela, tá? Com algumas marcas d'água para dificultar a falsificação. Então você mesmo, qualquer pessoa pode pedir certidão de qualquer imóvel, tá? Os documentos que estão depositados em cartório, eles são públicos. Qualquer pessoa do povo tem acesso, tá bom? Então você pode chegar lá no cartório e falar: eu estou comprando o imóvel do Rogério, tá? Só que eu não sei o número da matrícula, porque ele também não sabe. Mas eu sei que é uma casa em determinado loteamento. Você pede para o cartório, você vai dar para o cartório as minhas informações, nome, se tiver CPF, RG, melhor ainda, tá? Mas se tiver só o nome e não for o nome muito comum, provavelmente o cartório vai encontrar também. E aí ele vai te dar essa documentação, tá? Você vai gastar aí R$ 55 e essa busca pelo nome deve demorar uma semana, que é o de praxe. Se você tem o número da matrícula, sai na hora. Se você não tem e o cartório tiver que fazer uma busca nos livros, aí demora até 5 dias. Mas o preço é o mesmo, R$ 55. E aí você vai ter certeza de que aquele imóvel está no meu nome. Tá? Outra coisa, feito isso daí, você viu o imóvel e viu que está no meu nome, você vai até um cartório de notas para lavrar a escritura. Tá? O cartório de notas, você pode escolher, se tiver mais de um no seu município, você vai aonde você quiser. Tá? Você não é obrigado a ir em um ou em outro. Você vai naquele que te agrada mais. Tá? Mas tem que ser dentro do município. Beleza? Ou se no município não tiver, pode ser no município vizinho. Tá bom? Já o cartório de registro de imóveis é o específico. Você não pode ir em qualquer um. Você tem que ir naquele cartório. Tá bom? Outra coisa, quando você chega no cartório para lavrar a escritura, geralmente o tabelião ele vai te orientar a buscar algumas certidões. Para que essas certidões? São certidões de débito trabalhista, civil, criminal, certidão de dívida com a Receita Federal, de imposto de renda, enfim, são acho que 8 certidões que você precisa tirar no meu nome para ter certeza que eu não estou respondendo nenhum processo e que aquele imóvel que eu estou te vendendo não é objeto de nenhuma ação ou não pode vir a ser objeto de nenhuma ação, tá? De alguma medida cautelar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daí lá na frente.
Então você tem que buscar essas certidões. Tem vários despachantes que fazem isso daí, mas você também pela internet você acaba conseguindo buscar a maioria dessas certidões. Além disso, o cartório ainda faz uma busca para ver se existe alguma indisponibilidade no meu nome e alguma penhora, algum pedido de penhora, tá? Feito tudo isso daí, o escrevente ele vai lavrar uma escritura e essa escritura nada mais é do que um documento de transferência, tá bom, gente? É um documento de transferência. Então, quando você compra um carro que você preenche aquele recibo de transferência, a escritura é basicamente isso. Lembra antigamente que você vendia ou você comprava um carro, preenchia o recibo e a pessoa que comprou de você ou até você mesmo não transferia para o seu nome e o carro ainda ficava no nome do antigo proprietário? E aí você tomava uma multa, ia para o cara, ou o cara tomava uma multa, vinha para você. Lembra disso? Hoje não acontece mais porque o registro civil ele se comunica com o Detran. Aliás, eu acho que até acontece, mas você ainda consegue se livrar disso daí, tá bom? Mas no registro, no sistema imobiliário não tem isso daí. Então, se você compra um imóvel meu, lavra a escritura, mas não leva no cartório de registro de imóveis para registrar, o imóvel ele continua ficando no meu nome. Então, se eu tiver um problema com a justiça lá na frente, a justiça vai buscar os imóveis no meu nome e fatalmente vai achar esse que eu já te vendi. Ah, eu vou perder o imóvel? Não, você não vai perder o imóvel. Quer dizer, talvez você ainda perca, tá? Existe uma grande chance de você perder. Mas se, quando você comprou, você tirou todas as certidões e lavrou a escritura, tudo bonitinho, você vai ter que contratar um advogado e ele vai ter que entrar numa ação com embargos de terceiro para tentar preservar o seu bem. Então você vai ter que comprovar que você comprou aquele imóvel de boa fé, tá? Que você não tá de conluio comigo tentando fazer uma fraude à execução, dar uma fraude à execução, uma fraude a credor. Então são esses documentos que vão garantir que você não tenha dor de cabeça. Mas de qualquer forma, você vai ter que contratar um advogado e você vai gastar para se manifestar no processo. Então, para evitar tudo isso daí, o que eu aconselho? Comprou um imóvel meu, ou de quem quer que seja, lavra a escritura e já leva no cartório de registro de imóveis imediatamente. Já registra no seu nome. Porque se acontecer alguma coisa, você está resguardado. Tá? Tem muita gente que fala assim, não vou colocar no meu nome, porque se eu tiver algum problema judicial, eles vão pegar esse imóvel. Só que você está pensando em você. Você não está pensando que o cara que te vendeu ele também pode ter problema judicial. E uma coisa é você saber os problemas que você está tendo. Outra coisa é você não saber o problema que outra pessoa está tendo e que pode te afetar. Então, comprou o imóvel, registra. Beleza? Quando você compra o imóvel, você tem que pagar um imposto chamado ITCMD, que é Imposto de Transmissão de Bem Imóvel. Esse imposto você paga para a prefeitura municipal. Para a prefeitura, tá? E alguns municípios são 2%, outros são 3%. Aqui onde eu moro são 3%. Mas tem município que eu já vi que são 4% do valor do imóvel. Então, se você comprou um imóvel de 100 mil reais, você vai pagar 4 mil reais de impostos, de ITBI. E essa ITBI você paga na prefeitura e para registrar a sua escritura no cartório, você precisa estar com essa guia paga, tá bom? Essa guia, se você não pagar, vai ter juros, e os juros é diário. Então, se você comprou um imóvel lá em 2002, lavrou a escritura e nunca pagou a ITBI, você fatalmente vai ter uma surpresa quando você for pagar, tá? ITBI é diário, então quanto mais você deixar, maior vai ser o valor. E ele não prescreve, tá? Não prescreve. Outra coisa que é muito importante, os mais velhos, eu digo isso porque pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus tios, eles têm uma falsa ilusão de que o imóvel comprado com uma escritura tá tudo certinho. Eles falam orgulhosamente, falam, não, eu tenho escritura da casa. E aí você vai ver a escritura não foi registrada, tá? Então, pode ser que o cara que vendeu ainda... Hoje não, porque já tem 70, 80 anos que a minha avó comprou. Mas se fosse uma venda um pouco mais recente, ela poderia ter algum problema
em virtude do dono anterior, sei lá, se envolver em algum problema judicial, tá? Então assim, se você está comprando um imóvel, faça a coisa certinha, lavra a escritura e registra no cartório, tá bom? No cartório de registro de imóveis. Existem algumas situações em que se admite escritura particular, então você não tem que ir até o cartório, você faz uma escritura particular, mas tem um valor limite, que eu não lembro agora, mas tem um valor limite para isso. Instrumentos particulares e a Caixa, quando você compra um imóvel financiado pela Caixa ou por algum outro banco, esse banco ele faz um instrumento particular que tem o mesmo valor de uma escritura. Só que nesse caso você é obrigado a registrar, porque se você não registra, o credor, né, o banco que financiou, não libera o dinheiro para quem está vendendo. Então geralmente quem está vendendo, ou o corretor, ele vai ficar no teu pé, ou ele mesmo vai levar esse título no cartório, vai ser registrado tudo certinho, que é para poder liberar o dinheiro pro cara que te vendeu. Mas para quem compra o imóvel à vista, ou troca o imóvel por um carro, por uma moto, enfim, faz algum outro acordo, o documento adequado seria uma escritura pública. E aí as pessoas geralmente cometem esse erro, esse equívoco. Eles vão até o cartório de notas, fazem essa escritura, chegam em casa e guardam, e não levam a registro. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar. Se você... Eu já trabalhei no cartório, como eu disse, 23 anos, e aconteceu uma situação comigo de um cliente que esteve no cartório, ele teve o imóvel dele consolidado, tá? Por quê? Porque ele comprou o imóvel, não passou para o nome dele, e um amigo dele devia estar numa situação financeira difícil, passou no cartório, viu que o imóvel ainda estava no nome dele, foi no banco, levantou um dinheiro, deu esse imóvel como garantia, tá? Como era um terreno provavelmente desocupado, ele deve ter ido lá com o fiscal da Caixa lá, não sei como é que chama, o agente da Caixa, para ver o imóvel, viu o imóvel, estava tudo certinho, teoricamente, e aí o banco aceitou esse bem como garantia e deu dinheiro para esse cara. E o cara sumiu, ninguém nunca mais viu o cara. E aí o banco pegou e pediu para notificar o devedor. Nós através do cartório, nós não localizamos o dono do imóvel, que é o que consta no registro tabular, ou seja, na matrícula. Foi publicado edital, o imóvel foi consolidado para a Caixa. Aí o imóvel foi para leilão, uma outra pessoa arrematou esse imóvel no leilão e o cara que tinha comprado não estava sabendo de nada, porque o nome dele não aparecia em lugar nenhum, entendeu? E aí quando o cara comprou o imóvel no leilão, levou no cartório, registrou tudo bonitinho e começou a construir, aí o dono apareceu. E aí deu um pega do caramba lá, eles chegaram a sair em vias de fatos, né? Eles brigaram entre eles, e aí foram os dois no cartório bravos, mas a gente conseguiu identificar o que tinha acontecido. Então assim, para que você não tenha problema, eu aconselho que faça isso. Nesse caso que eu estava narrando, o que aconteceu? O cara que comprou o imóvel em leilão, ele acabou ficando com o imóvel, tá? Porque ele comprou. E aquele que não registrou, ele teve que entrar com uma ação contra o cara que vendeu para ele. Mas o cara já estava lascado, já estava com um monte de problema judicial, já tinha sumido e infelizmente aquele senhor que comprou acabou ficando no prejuízo. Ele perdeu um terreno que hoje vale algo em torno de 90 a 100 mil reais aqui, preço de mercado. Ou seja, o imóvel é um terreno relativamente bom, grande e com preço até que elevado. Pô, ninguém quer perder 100 mil reais assim. Mas ele perdeu, infelizmente, por um cuidado que ele não teve. Então, assim, para não ter problema, façam isso. Busquem todas as certidões, lavrem a escritura no cartório, levem no registro de imóveis e registrem. Porque eu tenho certeza que, feito isso daí, você dificilmente vai ter problema. E eu digo dificilmente porque, às vezes, como o nosso sistema ele é meio burocrático, meio demorado, pode ser que você tenha feito uma pesquisa hoje
não tenha dado nada e amanhã tenha caído alguma execução. E aí você, de repente, vai ter que comprovar sua boa-fé também. Mas as chances disso acontecer são mínimas. É muito menor do que você, de repente, não fazer nada. Beleza? Se gostou do vídeo, dá um joinha. Eu pretendo fazer um outro vídeo sobre documentação imobiliária, falando um pouquinho mais de TCMD e TBI, mas eu vou gravar mais pra frente, beleza? Se gostou, dá um joinha, ajuda a divulgar o canal aí, se inscreva e mande isso daí para aquele corretor amigo seu lá que tá começando agora e precisa aprender um pouquinho mais, beleza? Um abraço, deixa um comentário aí. Até o próximo vídeo.